Queridos, bom dia. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos alcançar nesta manhã e que possamos meditar na palavra de Deus para ver aquilo que o Espírito de Deus quer nos falar nesta manhã. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 1, do verso 29 ao verso 34. A minha versão é NVI. Diz assim o texto: Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam das várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por estarmos diante da Tua palavra. Obrigado a Deus pela oportunidade que nos dá de poder transmitir a Tua palavra. Que o Espírito Santo venha nos capacitar, fazer de nós instrumentos verdadeiros da Tua palavra. Que a glória, a honra, a exaltação somente pertença a Ti. Possamos diminuir para que o Senhor possa crescer em nossas vidas. Em nome de Jesus, fale aos corações dos meus irmãos que estão a nos ouvir nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe pela Tua palavra. Amém. Queridos, todos nós temos amigos, não é mesmo? Eu também tenho amigos, e é sempre uma alegria poder receber pessoas assim em nossa casa. Quem que não gosta de receber um amigo, um parente muito próximo? Todos nós. Eu tenho um amigo, ele chama-se Andrade, a sua esposa Maria do Carmo. Os seus filhos foram criados com os nossos e nós sempre nos divertimos muito. Sempre que estávamos juntos era momento de nos divertir, e muitas vezes nós éramos pegos rindo um dos outros das coisas que fazíamos. E certo dia o Andrade e a do Carmo foram nos visitar e estávamos na sala conversando. Quando nós conversávamos acerca de muitas coisas, ele nos contou uma experiência que havia marcado muito a sua vida. Ele é da Bahia, do sertão da Bahia, 400 quilômetros de Salvador, uma cidade por nome Quijingue. Haviam recebido em sua casa um final de semana um pastor e a esposa que iriam pregar na cidade vizinha. E eles foram os anfitriões deste pastor. E disseram que havia um ambiente de alegria na casa. Chegou o domingo e lá foram eles à noite para o culto ao Senhor. Culto de adoração. Houve muita alegria, a mensagem da palavra de Deus foi pregada pelo pastor, e no término daquele culto, depois que os irmãos os despediram com bastante alegria, eles retornavam por uma estrada de terra empoeirada e sem iluminação. A noite era muito linda, o sol estrelado, e quando eles cortavam aquele sertão, Caatinga de um lado e de outro, eles se depararam com pessoas que estavam à frente e sinalizavam para que eles parassem. Andrade, como era morador daquela região, sabia que eram pessoas de bem. Ele parou e procurou saber o que estava acontecendo. Eles disseram que era a mamãe deles que estava muito doente e eles precisavam de ajuda. Então eles se dirigiram para aquela casa. Saíram da estrada, entraram por um caminho muito ermo e chegaram numa casa muito humilde. A iluminação da casa era uma lamparina. E quando chegaram ali, a mulher estava febril, com muitas dores no corpo, e não se tinha muito o que fazer. Quem mora no sertão, quem mora no interior, sabe perfeitamente bem, os recursos médicos são muito poucos. E eles estavam diante de uma situação como essa. A cidade era pequenininha, não tinha médico. O médico só chegaria na segunda-feira para atender os pacientes da cidade. E o que fazer ali então? Eles pensaram: vamos orar, se vocês crerem. E eles disseram: nós cremos, por favor, ore pela minha mãe.
E eles oraram ali ao Senhor. E terminada aquela oração, eles saíram e ficaram na porta da casa, conversaram ali um pouco. Aquela senhora que estava no leito, ela levantou-se e pediu que levassem água para ela e dessem algo para ela comer. Eles agradeceram a Deus, porque o Senhor tinha sido maravilhoso. Então, hoje eu quero ver com vocês isso. A presença maravilhosa do Senhor Jesus nos traz ensino, nos traz cura e nos traz restauração. A minha proposição nesta manhã é perceber o poder de Jesus no ensino, é perceber o poder de Jesus sobre a enfermidade, é perceber o poder de Jesus sobre o demônio. É isso aí, tudo se resume nisso. O que eu quero falar nesta manhã é sobre isso. E para isto, eu dividi essa perícope em 3 pontos. Eu quero me debruçar com vocês sobre o primeiro ponto. Jesus na sinagoga, ele causa admiração pela autoridade com que ensina. Mantenham suas Bíblias abertas e vejam comigo o verso 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Percebam, queridos, era sábado. Jesus entra na cidade de Cafarnaum, vai à sinagoga e ali ele começou o seu ministério e fazer a sua obra. O interesse de Jesus ao entrar na sinagoga e ensinar era anunciar o reino de Deus. E ele fazia isso não somente no sábado, mas sempre Jesus fazia isso, todos os dias do seu ministério. Jesus não perdia a oportunidade. As sinagogas eram um lugar de reuniões dos judeus. Elas estavam espalhadas por todas as cidades do Império Romano. Nem todos os judeus eles podiam ir a Jerusalém, adorar ao Senhor no templo. A distância era muito longa, o poder aquisitivo muitas vezes tornava isso difícil. Então eles adoravam a Deus na sinagoga. Por isso eles se reuniam ali, na sinagoga, para estudar a Torá, o livro da lei, a leitura do livro da lei e dos profetas. E era comum naquele momento de reunião, os judeus darem oportunidade para alguém dali poder explicar e trazer luz sobre o texto. E Jesus se aproveitou exatamente dessa prática para ensinar e para poder orientá-los acerca da palavra de Deus. E o que aconteceu? Quando todas as pessoas viram aquele homem simples, humilde de Nazaré, filho de um carpinteiro, ensinando a palavra de Deus, eles se maravilharam. Eles ficaram perplexos ao ouvirem, pois aquela pessoa eles nunca tinham ouvido nada igual antes, porque Jesus ensinava com quem tem autoridade, mais autoridade do que os escribas. Não era a preocupação de Jesus reunir grandes multidões, nem era seu objetivo, ao entrar na sinagoga, fazer um culto de milagres, mas sim era ensinar o caminho da salvação, mostrar pelas Escrituras que o reino de Deus havia chegado, que ele, Jesus, era o Filho de Deus e que veio trazer salvação. Não havia tempo a perder, porque logo Jesus estaria caminhando para o Gólgota. Os judeus estavam diante de alguém extraordinário, um homem simples de Nazaré, não de família nobre. Ele não tinha nenhuma formação acadêmica reconhecida, ele não fazia parte de nenhum partido judaico como dos fariseus, mas estava diante de um homem que ensinava com sabedoria. Então ali na sinagoga, o Senhor expulsa o demônio de um homem que estava entre eles. Quando termina o serviço na sinagoga, as pessoas estavam admiradas da autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos, e a fama de Jesus corria por toda a Galileia. Gostaria de perguntar a você nesta manhã, como é que está a sua dedicação ao que você tem aprendido de Jesus? Você tem se preocupado em repassar para outros a palavra de Deus? Ou você acha que deve continuar se alimentando, até ficar fastiado? Será que não é hora de você procurar o pastor da igreja e perguntar para ele: pastor, onde é que eu posso ser útil na obra do Senhor? Eu quero te dizer que você vai ficar surpreso ao perceber que Jesus vai te usar e te capacitar através do Espírito Santo.
E assim, queridos, nós vamos para o nosso segundo ponto nesta manhã. Quando Jesus chega no lar, a enfermidade vai embora. Mantenham suas Bíblias abertas e vejam comigo o verso 29 e 31. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre deixou-a e ela começou a servir-los. Percebam agora, Jesus está indo para a casa de Pedro com Tiago, João e André. Provavelmente era uma casa simples, uma casa humilde, como de qualquer um pescador. Mas Jesus, o Senhor, ele entrou naquela casa e ali ele se hospedou. Era comum, após o término do serviço na sinagoga, no fim da tarde, eles se reunirem em uma casa e lá fazerem um jantar. Assim eles foram, mas quando chegaram na casa de Pedro, a sogra, aquela mulher estava enferma com febre. A enfermidade não poupa ninguém. Havia entrado na casa de Simão. A febre com muita intensidade, uma intensidade mortal, havia tomado o corpo daquela pobre mulher. Logo que Jesus entrou naquela casa, foram a ele e falaram acerca da mulher. Jesus se apressou, foi ao encontro ali no leito e toma aquela mulher pela mão e ela levanta-se. Queridos, percebam comigo, tudo nos leva a crer que casa onde Jesus está, há curas para os que nela estão. Sei que ensinam por aí que crente não adoece. Não é verdade. Doenças podem atacar e atacam, inclusive pessoas envolvidas na obra de Deus. Cuidado, não aceite este ensino. O crente adoece sim, como qualquer outra pessoa. E a Bíblia apresenta vários relatos de crentes que ficaram doentes. No Velho Testamento, nós encontramos o profeta Eliseu. Ele que vivia no vale do Rio Jordão, adoeceu. Nós temos também um exemplo do rei Ezequias, o rei de Judá. A Escritura diz que ele adoeceu e adoeceu de morte. Já no Novo Testamento, nós temos o exemplo do apóstolo São Paulo, o apóstolo dos gentios, adoeceu. Nós temos Dorcas, uma mulher que vivia em Jope, era uma mulher que tinha trabalhos sociais com pobres e viúvas, adoeceu. E Timóteo, o pastor da igreja de Éfeso, filho de Eunice, e que a avó era Lóide, este também adoeceu. Qual é a casa durante estes dias que não passa por um momento de enfermidade? Principalmente quando nós vivemos num período de pandemia. Sempre foi assim. A maior de todas as enfermidades, ela continua disseminada na humanidade. Essa doença chama-se pecado. Resultado da queda de Adão, transmitiu para todos nós, e nós trazemos conosco este mal, e precisamos ser curados do pecado. A única vacina contra a enfermidade do pecado chama-se Jesus, aquele que morreu na cruz para nos dar vida. Nós estamos precisando convidar Jesus para entrar em nossa casa, e assim como ele entrou na casa de Pedro, Jesus tem interesse em entrar na sua casa e curar. E quando ele cura os que foram agraciados devem ser preparados para servir a Jesus, e os que estão dentro da casa. Quem sabe você entrou aqui nesta manhã atendendo um convite de um amigo, ou sentiu o desejo no seu coração depois de passar várias vezes aqui na frente, resolveu entrar e participar conosco aqui deste culto. Você não é cristão, a sua casa pode ser até uma casa humilde, simples, e você tem vergonha de levar amigos e os irmãos ali na sua casa para conhecê-lo. Mas quero te dizer uma coisa: sinta-se encorajado nesta manhã a convidar a Jesus a ser hóspede na sua casa. Deus habita em casas humildes. Jesus está olhando para você agora, desejando hospedar-se, desejando ser gracioso, e perceba o quanto Ele é um hóspede que quer sempre nos abençoar. Ao ouvir tudo isso, o que eu já te disse, você sente que Jesus precisa entrar na sua casa, não é mesmo?
saiba que você pode confiar em Jesus. Ele é o melhor dos médicos. Ele cura o pecado. Jesus vai ao encontro do enfermo. Busque-o nesta manhã. Faça como o cego de Jericó, à beira do caminho. Grite bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você sabe qual é o resultado depois da cura que Jesus opera na sua casa? Eu vou te responder neste terceiro ponto. Casas que Jesus cura são atrativos para pessoas enfermas serem alcançadas por Jesus. Veja comigo aí o texto 32 ao 34. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos dos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Percebam isso, queridos. O texto diz que aquelas pessoas procuraram Jesus à tarde, no pôr do sol. Lembram-se? Era sábado, dia do repouso. Esse dia começava na sexta-feira com o pôr do sol e ia até o sábado ao pôr do sol. Era por convenção dos líderes judeus que curar no sábado era contra a lei. E os judeus, eles não queriam infringir a lei. A lei judaica ela era muito rigorosa, proibia viagens nesse dia. No máximo, as pessoas podiam percorrer uma distância de 1 quilômetro. E os judeus preferiram esperar dar o pôr do sol do sábado para procurarem Jesus e serem curados por eles e libertos dos demônios. O texto diz que toda a cidade estava ali reunida à porta da casa de Pedro, e trouxeram os enfermos e endemoniados, e novamente o Senhor curou muitos de toda a sorte de enfermidade e os libertou. Eu disse, casas curadas por Jesus atraem pessoas enfermas. Havia muita ignorância a respeito de doença naqueles dias de Jesus. Isso porque as pessoas atribuíam as doenças aos demônios, e era muito comum pessoas com doença de pele, surdez, paralisia. E a cura desses males passava por expulsar os demônios. E eles tinham que Jesus era alguém que podia curá-los. Jesus sempre se comove com a realidade humana que bate a porta de cada um de nós. Jesus sempre vê o que estamos passando. Ele olhou para uma viúva que ia enterrar o seu único filho e se comoveu. Ele viu um paralítico junto ao tanque de Betesda que há 38 anos ele sofria. Ele olhou para a sogra de Pedro e tomou-a pela mão. Deus viu o sofrimento do seu povo na Babilônia. 70 anos eles estavam no cativeiro e era hora de voltar para casa e reconstruir o templo e os muros. O Senhor sempre está ouvindo e vendo o sofrimento do seu povo. Saiba disso. Deus se importa com você, ainda que tenhamos sido nós mesmos os principais causadores do sofrimento do mundo, pela nossa rebeldia contra Deus. O Senhor nos comove Ele nos comove com a nossa realidade, e é tocado pela nossa dor. Ele vem ao nosso encontro, Ele nos cura da maior lepra do pecado. Eu te pergunto, quantos vizinhos seus sabem que você é crente? Quantas vezes já te procuraram para você fazer uma oração? Ou será que você é daqueles crentes tipo que ninguém sabe que você é? Muitas vidas estão aí doentes da alma, precisam de cura. Essa cura só é encontrada em Jesus, e você é o responsável por levar essas vidas a uma libertação. Fale a elas de Jesus, da sua morte na cruz para dar vida. Diga que Jesus pagou um alto preço por ela e que você não pode ficar fora desse plano de Deus da salvação. Vidas oprimidas que precisam que você interceda por elas. Deus sempre fará algo em favor de alguém. Nós podemos ter certeza que Ele sempre fará algo. Como um pai amoroso que olha para o seu filho, chama a sua atenção para o exemplo de um pai amoroso. As Olimpíadas de Barcelona de 1992, o estádio Luiz Company,
Uma multidão de 65 mil pessoas estavam ali reunidas. Era semifinais da prova de 400 metros. Uma volta ao estádio. Era preciso ser um dos 4 primeiros para passar para a final. Derek Hammond, um atleta inglês, só queria uma medalha, não interessava qual fosse. Depois de 8 operações no tendão, ele estava agora diante de uma grande oportunidade na sua frente. E ele não podia perder aquela oportunidade. Mesmo não sendo um dos favoritos, Derek, ele protagonizou um dos momentos mais espetaculares já vistos nas Olimpíadas. O Hammond, ele aproxima-se do início da pista, enquanto Jim, o seu pai, se senta nas bancadas mais altas, e é dado naquele instante a largada. Derek arranca. A tática é aquela de costume, correr num ritmo suave durante quase toda a prova, e nos últimos minutos ele acelerar o máximo até chegar à reta final. Derek estava indo muito bem, pensava consigo. O melhor é guardar o máximo de energia para o final. 3 passadas depois, a 175 metros da linha final, ele ouve um estalido. Um tendão do músculo da coxa direita fez com que ele parasse de correr, mesmo com muita dor. Os seus adversários o ultrapassam. Derek continuou a prova, lutando contra aquela dor. Vendo seu pai o esforço, o seu esforço, o público começou a incentivá-lo. Oh não, pensava o pai Jim, do alto daquela arquibancada, ver o filho a pular numa só perna e com muita dor de sofrimento no rosto, e os outros atletas ultrapassando rapidamente. Seu pai, ele não pensou 2 vezes. Ele saltou da arquibancada, furou o bloqueio da segurança e abraçou seu filho e o ajudou na prova. Derek acabava de ser desclassificado. Sabe, irmãos, ao sair do estádio, 65 mil pessoas não se recordavam mais quem era o vencedor da prova. Só o que se falava é sobre o homem que havia ficado em último lugar. Esta lesão afastou definitivamente Derek do atletismo. E essa cena é considerada uma das mais bonitas de todos os Jogos Olímpicos. Queridos, saibam disso, que mais que Jim Hammond, aquele pai amoroso, Jesus se preocupa com você. Acredite nisso. Ele não vai desistir de você. Saiba que Jesus conta com você para dar continuidade à obra que Ele iniciou. Eu quero finalizar nesta manhã, tirando lições sobre tudo aquilo que falamos. Primeira lição, eu aprendo com Jesus, não há tempo a perder. O Mestre nos tem ensinado tantas lições maravilhosas. É preciso que nós compartilhemos com amigos, com vizinhos, com colegas de trabalho. Jesus não perdia oportunidade para anunciar o reino de Deus. Anuncie o reino de Deus. Deus não tem tempo a perder. É preciso que você anuncie o reino de Deus. Segunda coisa que eu aprendo nesta manhã, e aprendo com a sogra de Pedro, que depois de curada ela passa a servir a Jesus. Como é que você está servindo a Jesus depois de ter sido curado da enfermidade e do pecado? Você tem sido um servo ativo na obra de Deus? Não precisa me responder. Ao final deste culto eu quero orar com você. Deus quer que você seja um instrumento, um servo útil na sua casa. Faça isso. E por fim, eu preciso confiar no poder de Jesus sobre as doenças. A doença que alastra a humanidade chama-se pecado, resultado da queda do homem. Mas Jesus na cruz do Calvário venceu o pecado, a morte, para nos dar vida. Tenha certeza disso. Eu quero orar com você agora. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que nós ouvimos aqui nesta manhã, acerca da Tua palavra, acerca da Tua vontade, acerca do Teu poder, que possamos viver, praticar, Senhor, aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Abençoe a vida de cada um dos Teus filhos aqui nesta manhã.
Abençoe, Senhor, aquela pessoa que entrou aqui e que sente no seu coração o desejo de convidá-lo para fazer morada na sua casa, ser seu hóspede. Entre, Jesus, nestas casas que estão se abrindo para o Senhor nesta manhã, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa tocar para o poder, pelo poder e para a glória do Teu nome. Eu oro ao Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Quero aproveitar a oportunidade para fazer um convite. Se você tem alguma dúvida, se ficou a necessidade de algum esclarecimento, deixe-nos um comentário abaixo. Nós vamos responder cada um deles. Se inscreva no nosso canal clicando aqui embaixo. Ative as notificações clicando no sininho. Assim você receberá aviso de cada novo vídeo postado. Faça isso. Deus abençoe sua vida. Fiquem com Deus.